O ano passado, 2016, registrou o maior número dos últimos 10 anos de conflitos por terra. Foram 1.295. Os dados estão na publicação lançada aqui na LESP, Conflitos no Campo Brasil 2016. E se você pensa que este é um problema que só envolve as pessoas que estão lá na Amazônia, no Pará, será? Você vai saber neste programa. O programa Nossa Entidade, que conversa agora com representantes da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que é responsável pelo lançamento do livro. Estão com a gente a Andrelina Vieira Quinto, coordenadora estadual da CPT, também Gilmar Mauro, coordenador nacional do MST, e ainda o ex-deputado estadual pelo PT, Francisco Campos Tito. Deputado Tito, muito obrigado pela presença de todos. Eu até brincava aqui com o deputado, o senhor é aqui da região próxima da capital paulista, de Campinas, Sumaré, né? E lá tem o Horto e Hortolândia. Quem é do estado de São Paulo não consegue falar Hortolândia, né, deputado? É Hortolândia, né? Sobretudo nós que temos um pé em Piracicaba. Ah, né? Piracicaba também. E lá tem o Horto, não tem Horto? Tem Horto também em Tupi. Tupi também. Tem Horto lá em Tupi. E o senhor também é muito ligado à terra, acompanha já estas questões há muitos anos, né? Sim, eu sou ligado à terra, até porque eu sou filho de agricultor, né? Depois a minha primeira formação foi no Colégio Agrícola, na cidade de Rio das Pedras, 1970 a 73. E depois trabalhei na Exalc, em Piracicaba, no laboratório de terra, de solo e geologia. Então eu tenho uma história muito ligada à terra e depois, já no início da década de 80, para cá eu acompanho o movimento dos trabalhadores sem terra na luta pela reforma agrária aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Nós vamos falar aqui do livro do Conflitos no Campo Brasil 2016, vou mostrar aqui. Este livro foi lançado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui inclusive pelos integrantes aqui da nosso debate, da nossa conversa. Mas antes de falar do livro, eu queria deixar vocês à vontade, Andrelina, para falar um pouco do objetivo da CPT, né, que a gente sabe que é ligada à CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, mas ela tem hoje uma amplitude muito maior, de nível ecumênico, né? Fala para a gente do objetivo da CN. Então, como você falou, a CNBB, né, já há muitos anos, né? Atrás, a CNBB cria a CPT com a preocupação dos conflitos mesmo, indígenas em especial, né? E depois dessa criação, sentiu-se a necessidade de pesquisar esses conflitos, não só de pesquisar, mas de juntar esses conflitos para que todos saibam, né? Isso lá na década de 1970? 1980 foi a primeira pesquisa, né? Em 1980. Foi a primeira pesquisa, mas antes disso já era denunciado. Entendi. Alguns conflitos, mas sem muito critério, né? Eu vou até perguntar aqui para o Gilmar, que é coordenador do MST, não é por acaso que iniciou ali na década de 70, porque foi quando um adensamento, o crescimento populacional também, das pessoas vindo para a cidade, e ao mesmo tempo a questão agrária é uma questão histórica, o senhor pode até nos explicar melhor, mas começa ali um período de que as terras vão ficando cada vez mais caras, no sul, no sudeste cada vez mais difícil para o pequeno agricultor adquirir, e aí nós temos conflitos que se refletem pelo país todo, né? Explica um pouquinho nesse contexto histórico. Claro. Importante, sempre tenho dito isso, o Brasil são mais de 500 anos de latifúndio, com 400 de escravidão. A primeira lei de terras no Brasil foi criada em 1850. Até 1850 a terra era pública, enfim, cedida em forma de concessão. E a mão de obra era escrava. Prevendo a libertação da escravidão, que acontece em 88, pelo menos formalmente, cria-se a lei de terras, onde se privatiza a terra. Aquele que quisesse um pedaço de terra deveria obtê-la mediante a compra e venda.
Logo depois vem a abolição da escravatura. Imagina, né, as pessoas que saíram numa situação de escravidão, como é que iriam comprar terras, né? Então nunca houve reforma agrária no nosso país, até nós chegarmos à década de 70, 60, que se criou uma lei interessante que se chama Estatuto da Terra. Foi criada pelo regime militar, talvez melhor lei do que a própria Constituinte de 88. Se naquela época da abolição já se pensasse numa divisão, numa reforma agrária, talvez a gente não, com certeza a gente não estaria vivendo desigualdades tão grandes como hoje, né? Com certeza, se nós pegar a Revolução Francesa, ela ocorre, a reforma agrária típica, clássica, uma aliança do campesinato com a burguesia nascente que faz a distribuição de terras como forma de desenvolver o campo. Ou seja, o campo precisava comprar produtos da indústria nascente e fornecer produtos para essa indústria, e ampliou o mercado. No caso brasileiro, nunca houve essa necessidade. E é na década de 70, um sujeito conhecido dos paulistanos e brasileiros, chamado Delfim Neto, que era ministro do Planejamento, junto com outro ministro chamado Alisson Paulinelli, que delineiam os objetivos que a agricultura brasileira deveria cumprir. 4. Produzir para exportação, produzir matérias-primas para a indústria, liberar mão de obra do campo para as cidades e produzir comida para as cidades que cresciam, sem a necessidade de fazer reforma agrária. Esse é o período da dita Revolução Verde, o início da tecnificação do campo e um processo de êxodo rural intenso no Brasil. Na década de 70 até a década de 80 foram 30 milhões de camponeses que deixaram os campos e vieram para as cidades. A busca, claro, de melhores condições de vida, de trabalho, e a reforma agrária não ocorreu no nosso país. Embora tivéssemos uma lei boa, nós tivéssemos uma demanda pela reforma agrária, é interessante até aos telespectadores que não basta ter lei, porque a ditadura criou uma lei boa, mas acabou com o movimento social no campo. Se você não tiver pressão social para fazer com que a lei seja cumprida, a lei não é cumprida, tanto assim que a lei não foi cumprida. Vem a Constituição de 88, que discute o tema da reforma agrária, a partir do critério de que a terra que não cumpre a função social deveria ser desapropriada. Entretanto, mesmo com essa legislação existente, nós não temos reforma agrária no Brasil. É importante dizer, nós temos política de assentamentos, fruto de muita luta, muita morte e muito conflito, que é o que nós viemos denunciar mais uma vez hoje. O deputado Tito, ex-deputado que aqui representa o mandato do deputado Carlos Neder, do PT, pode falar para a gente um pouco também destes conflitos que, como o Gilmar colocou aqui, são históricos, são profundos e que não se resolve, portanto, assim tão facilmente, né? Mas o senhor tem acompanhado na prática, fala um pouquinho, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente vai abordar uma questão nacional, mas fique à vontade para o senhor falar do seu conhecimento aí, no nível nacional, mas eu sei que o senhor acompanha ali no Pontal do Paranapanema, que me parece que é a região aqui no estado de São Paulo que tem mais assentamentos, né? Tem feito algumas... o senhor tem visitado a região? Como é que está a situação? Olha, se a gente olhar no próprio livro que hoje nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa da CPT, ela registra dados impressionantes, pois desde 64, da ditadura militar, até hoje, nós evoluímos de forma muito grande da concentração de terra na mão de latifúndios, né? E isso tem dificultado a reforma agrária no nosso estado, no nosso país. Porque, como o Gilmar disse, não adianta criar leis. Nós temos uma Constituição de 88 que fala de função social da terra. A lei da terra lá atrás, ela se transformou no impeditivo de que os escravos pudessem ser contemplados depois da escravidão com terra, porque só tinha acesso à terra quem tivesse dinheiro para comprar. Escravo liberto não tinha dinheiro, não tinha poupado absolutamente nada, saía sem absolutamente nada, portanto não tinha acesso à terra porque não tinha dinheiro. A Constituição de 88, ela fala de função social da terra, mas também para se chegar à terra só comprando a terra no Brasil, né?
Então, isso tem dificultado a posse da terra ou a reforma agrária nessa perspectiva, mesmo criando uma lei aparentemente boa. E com o avançar dos anos fica cada vez mais difícil, deputado? Cada vez mais difícil porque a terra ela vai se concentrando na mão de grandes latifundiários. O Brasil é um escândalo no mundo do ponto de vista da concentração de terra. E isso dificulta. Onde você põe o pé, tem proprietário, né? Tem problemas, tem litígios, questão jurídica da terra é muito complicada nesse país. Nós temos terras devolutas, que o próprio nome diz, terras que deviam ser devolvidas para o Estado, na mão de grandes latifúndios e na mão de multinacionais no Brasil, que é o caso da Cutrale, ali na região de Bauru, né, e que você não consegue avançar porque entra numa disputa judicial e sabe como funciona a justiça nesse país, né? Nós temos no estado de São Paulo hoje alguma coisa em torno de 14 mil famílias vivendo acampadas em beira de estrada, lutando por um pedaço de terra, e isso é importante. A reforma agrária, ela gera emprego, ela produz comida saudável, produz comida sem veneno, protege as nascentes. Num país que é campeão do uso do agrotóxico, né? Campeão do agrotóxico. Então, a reforma agrária, ela é extremamente necessária, e a CPT, criada já em 1975, uma problemática na região do Araguaia, onde Padre Pedro Casaldálica se fazia bispo nessa época, e ele lança uma carta pastoral como um desafio para poder sensibilizar não só a igreja, mas a sociedade com essa questão do conflito da terra naquela região. E a CPT, desde 1975, quando criada, ela vem crescendo no estado todo como uma linha pastoral da CNBB para poder, na solidariedade a essas lutas pela terra, e depois, na década de 80, o movimento MST vem e se organiza no estado de São Paulo e assume essa tarefa de frente na organização dos trabalhadores, para a ocupação de áreas, para poder fazer com que a reforma agrária avance efetivamente, não só no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Mas antes da CPT, desde 75, a CPT vem acompanhando e continua acompanhando. E a partir de 1985, ela começa a lançar os dados que já vem acumulando desde 1980 e começa a publicizar, né, para que a sociedade tome consciência de forma bastante segura, científica, metodológica, e vem acumulando desde 1985 um arsenal aí de dados, de informações, e avaliando o crescimento não só da violência do campo, dos assassinatos, mas sobretudo fazendo uma reflexão crítica para também perceber por que a violência no campo, ao invés de diminuir, aumenta, e por que a violência no campo ainda faz tantas vítimas como tem feito nessas últimas décadas. Como nós citamos aqui, 1.295 conflitos. Eu vou até mostrar o livro aqui mais uma vez, acho que aqui pela câmera 1, porque a Andrelina vai explicar para a gente, porque é um livro com 213 páginas, se não me engano, e eu queria falar um pouco da metodologia que vocês utilizaram para chegar a esses números e a abrangência também do estudo, Andrelina. Certo. Esse livro ele é feito com uma pesquisa muito criteriosa, né? Muito séria. E essa pesquisa, aliás, todo o Brasil, né? Ele ajuda nessa pesquisa, todos os estados, né? Então, essa pesquisa vai para o centro lá em Goiânia, né? Centro Nacional de Documentação. Sim. E depois de tudo feito, né, que é uma pesquisa tão criteriosa, científica, como também abrange outras, né, outras metas, a ética tem uma preocupação, né, com a ética da pesquisa, com toda uma vida que vão colocar neste livro, né? Agora, vocês trazem uns números aqui que são impressionantes, né? Nós citamos 2016, 1.295 conflitos por terra, o maior nos últimos 10 anos. A que se deve esse crescimento? Tem também, 2016 também como o maior conflito pela água, assassinatos em conflitos pelo campo, 61, pessoas envolvidas nos conflitos, 909.843.
E vem crescendo, como o deputado disse aqui, né? Certo. A que se deve esse crescimento? Mas sempre é uma vontade de querer, de querer com que esse crescimento não aconteça, né? Como o Gilmar falou e o Tito, a reforma agrária já deveria, nós já deveríamos ter, os pequenos agricultores vivem de uma situação difícil, enquanto que o latifundiário cada vez mais vai tomando, né, vai aumentando o seu latifúndio, né, e não aumenta à toa, né, aumenta de alguma forma, ou vai ou vai. Nós tivemos há pouco tempo, numa semana, 15 dias mais ou menos, a morte de 2 indígenas em uma semana. A morte. Quilombolas estão morrendo exageradamente para o Maranhão. Por quê? Porque defendem sua terra, seu direito, e outros que não querem defender, vai tomando a terra, vai alargando, né? Os quilombolas estão aí para dizer o problema muito sério, que estão sendo atacados muito, os indígenas e os quilombolas, e assim diante. Então, é uma falta de vontade de fazer uma política séria a respeito da terra e também a ganância. Entendi. A ganância dos grandes latifundiários para que seu latifúndio cresça mais, sua plantação de cana aumente, sua soja aumente e assim diante. Eu queria perguntar, inclusive, para o Gilmar, porque a gente fala aqui destes conflitos, e como é que eles se dão um pouco na prática, se vocês têm acompanhado? Eu me lembro de ter lido, por exemplo, que na Amazônia, desmatamentos de árvores, não sei se ainda ocorre assim, um trator de um lado, um trator do outro, uma corrente, e vai arrastando as árvores, e aquilo depois taca fogo para servir de pasto, né? E o Brasil tem um índice que, comparado aos índices internacionais, de produtividade muito baixo, né? Então tem toda essa questão, né? Agora eu queria que você citasse também para a gente a questão das políticas públicas, porque o livro fala em redução de recursos para garantir políticas sociais como FUNAI, INCRA e Grupo Móvel de Fiscalização para o Ministério do Trabalho. Vou citar cada um deles e na visão de vocês o que tem ocorrido. Talvez até interessante na pergunta anterior, a tentativa de explicação do agravamento dos conflitos, duas razões são fundamentais observarmos. A primeira é o agravamento da crise social, a crise econômica com a crise social. São 14 milhões de desempregados no Brasil, uma situação de fome já num processo de aceleração bastante grande. A possibilidade de ocorrerem saques no Nordeste é muito eminente, somados a situações climáticas cada vez também mais difíceis, que levam como alternativa de uma parte da população a ocupação de terra. Você viveu num período 2004, 2012, uma situação mais ou menos de pleno emprego no Brasil. Essa situação não existe mais. Então, muitos trabalhadores viraram trabalhadores da construção civil, um monte de alternativas, carteira assinada, de alguma forma arrefeceu a pressão e a luta pela reforma agrária. Essa situação hoje é de desemprego e a tendência, inclusive, de aumento do número de ocupações de terra. Mas pelo viés da violência, o golpe no Brasil, de alguma forma, estimula que setores à direita, com ideais até fascistas, sintam-se no direito de fazer o que estão fazendo por matar. Ao longo da história no Brasil, nós, desde que os dados são computados pela CPT, nós devemos ter mais de 1.500 assassinatos no campo. Desses casos, uns 200 e poucos casos houveram condenações, né? Mas condenados na cadeia não existem. Ou seja, a impunidade do Brasil é tão grande que leva um fazendeiro, etc., a cometer crimes bárbaros como estão cometendo agora no Mato Grosso, né, no Pará, com indígenas, etc., com a certeza da impunidade. Essa crise econômica diminui os recursos para o campo, então diminui um programa que é muito importante para os pequenos agricultores, que chama
um programa de aquisição de alimentos, não tem recurso para isso. O Plano Safra, voltado para a pequena agricultura, diminuiu os recursos, uma burocracia muito grande, ou seja, o contingenciamento e corte de recursos para a agricultura aumentam a situação de crise econômica no campo, e isso tende a agravar a situação de violência. Nós defendemos como alternativa a reforma agrária, porque ela poderia resolver uma questão social. Aliás, parte da classe média paulistana e de vários centros estão buscando alternativas de compra de sítios, chácaras, inclusive para fugir desse atabalhoamento do mundo urbano, do estresse. Inclusive a questão turística também, claro, né? Que tem sido vista aí por países até da Europa, que é claro que lá é diferenciado, mas a gente tem o turismo rural, né? Pode ser mais para as crianças, para as pessoas. Mas a reforma agrária poderia ser uma alternativa econômica, uma alternativa social concreta, até porque nós queremos produzir nas áreas de assentamento de forma agroecológica. E veja, às vezes... Isso que eu ia lhe perguntar. Hoje, digamos, até moda é que os produtos têm o agrotóxico e tudo, né? E a gente tem esses contrastes, né? O Brasil, o país do agronegócio, e inclusive nas épocas de crise é o que sustenta o país, e ao mesmo tempo a gente tem esse filão aí de oportunidades de se produzir com menos agrotóxicos, produtos que a própria população quer. E estes pequenos agricultores, eles têm este potencial, né? Eu acredito que seja muito próximo do que a gente fala das empresas, que as pequenas empresas são um grande motor desse país. Só que o pequeno produtor não é visto da mesma forma, né? Tem isso também, porque não há investimentos. E agora nós temos um problema que, além da crise econômica, social, política, que é grave no Brasil, nós vivemos uma crise ecológica no mundo inteiro. E aí esse padrão de acumulação de riqueza e de produção de coisas não tem sustentabilidade no médio e longo prazo. Nós estamos destruindo biomas importantes. Você falou da migração da pecuária para o norte do país. Aquela mata naquela região foram milhões de anos. Se destruir a mata da região amazônica, o processo de chuva vai produzir uma oxidação, porque tem muitos minérios no subsolo que não permitiria, mesmo que quiséssemos reproduzir a mata depois, nós não conseguiríamos mais. Ou seja, é uma destruição para todo sempre. Enquanto São Paulo vira um canavial, cana-de-açúcar fundamentalmente, e eucalipto, migra a pecuária para o norte e nordeste. A soja, Mato Pito, que a gente chama, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, fundamentalmente, também é a destruição dos cerrados. Se você pegar do cerrado, parte do cerrado, parte da zona da mata, isso é para todo sempre. O cerrado no centro-oeste está sendo destruído de forma absoluta. Até para os telespectadores saberem, um buriti, para cumprir a sua função na natureza, ele leva 500 anos. Nós estamos destruindo os buritizais. Não há como recompor isso. Ou seja, é uma destruição para todo sempre, cujo objetivo é o lucro. O que nós queremos? Nós queremos produzir de forma agroecológica, não da forma tradicional antiga. Eu produzi com junta de bois. O trabalho na agricultura é extremamente penoso. Nós queremos tecnologia, diminuir a penosidade do trabalho agrícola com tecnologia, mas uma tecnologia que agrida menos o meio ambiente, que produza alimentos saudáveis para atender a população. O senhor me falando, nós temos uma reportagem aqui da TV Assembleia, nós estivemos em Ubatuba a pedido de uma deputada aqui do Partido dos Trabalhadores e mostramos alguns trabalhos desses, muito bem feito por um pequeno agricultor e que usa muita tecnologia, e ele fornece ali para a cidade de Ubatuba tudo sem agrotóxico e em grande quantidade, ou seja, não é porque é um pequeno produtor que ele vai, como o senhor disse, produzir lá como se produzia em 1800, né? A tecnologia, isso sendo pulverizado em muitos pequenos agricultores, pode sim ajudar na sustentabilidade. O senhor falou da questão da Amazônia, a gente lia um texto aqui anteriormente, que um dado de que em 20 anos
de 92 até 2002 foi desmatado o equivalente ao estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Isso é para o telespectador ter uma noção da quantidade, do tamanho do que a gente está desmatando. Claro que houve alguns ciclos em que as políticas públicas avançaram, depois elas retrocederam, né? Mas o fato é que se desmata muito. E, infelizmente, para colocar gado com baixa produtividade e com questões mais graves, que também o deputado Tito lembrava, que é a questão do subsolo, né, deputado? Tem essa questão agravante também no caso das áreas indígenas. Sim, nós temos esse problema porque hoje a disputa pela terra se dá também pelo subsolo. Nós precisamos começar a pensar essa questão, porque o Brasil é rico em minérios, né? E aí nós temos grandes reservas de minerais ainda nas terras indígenas. Por isso, esse conflito violento no sentido de expulsar cada vez mais e diminuir as extensões de terra dos indígenas nesse país, né? Por conta de uma disputa de terra, mas, quer dizer, nós estamos discutindo a terra, mas estamos de olho no subsolo da terra pela riqueza que ainda resta aqui no nosso país. E a questão que se diz, vez por outra, de que o índio ele ajuda, ele atrapalha ali. O índio ele não ajuda a preservar. Onde tem um índio, a terra é mais preservada, o indígena? Claro, se a gente olhar o indígena na perspectiva capitalista da destruição, o índio de fato atrapalha. Exato. Mas o índio ainda é a única esperança, a expectativa de manter essas reservas vivas. Né? Porque se a gente tira definitivamente os índios de lá, o que vai acontecer com essas áreas? Vai acontecer o que já aconteceu com essas áreas todas. Olha essa foto mostrando exatamente o que acontece no Olha essa foto aqui. Né? Já passou ali? Daqui a pouco a gente volta ali. 2013, isso é onde, deputado? Né? Isso é onde? Eu não sei. Mas provavelmente... Você falava do correntão aí, exatamente essa área. Mas é uma área totalmente desmatada. O correntão passou, né, e destruiu toda a vegetação dessa área. Parece que era uma... Então... Cerrado. Dá a impressão de cerrado. Cerrado, exato. Não, tem uma árvore alta. 2010, 2013, reta, eu assustei quando vi esse dado, porque em 3 anos nós desmatamos no Amazonas o equivalente ao estado de São Paulo, do território do estado de São Paulo. E não para. O desmatamento continua dia e noite acontecendo. Nesse final de semana nós tivemos uma romaria da terra lá em Marabá, Paulista, né? E aí andando lá pelo Pontal, passei quase que a semana por lá, você anda quilômetros e quilômetros só no meio de pasto. E quem tem um pouco de história do Pontal do Paranapanema, alguns documentários antigos, a gente vê o quanto aquilo ali tinha de mata, era mata. Né? E foram sendo destruídas, serrarias, entraram, devastaram, e me lembro que 85% da terra do Pontal do Paranapanema é terra devoluta, terra do Estado. 85%? 85%. O Pontal do Paranapanema, a gente está falando principalmente da região de Presidente Prudente. Presidente Prudente para baixo, são ali vai até Rosana, municípios. né? Vai até Rosana, que é a última cidade do Estado. E ali é só pasto. Desmataram tudo e... Pasto e cana, agora é muita cana. E muita cana está chegando agora. E tem um estudo da USP, inclusive, já apontando como a região mais pobre, onde a cana chega, empobrece a população. Né? Nós tínhamos aqui, na região de Itapeva, essa região para cá, que era a região mais pobre do estado de São Paulo, conhecido como o Vale da Fome. Hoje está se transferindo para o Pontal do Paranapanema. Uma certa compensação seria importante, deputado, por quem exploram essa monocultura, porque ela, por exemplo, locais também que se planta muito eucalipto, a gente sabe que as cidades ficam muito mais ressecadas, ou seja, chega uma indústria... claro, não é ser contra a indústria, mas você tem que ver os impactos. A monocultura, ela acaba também, no caso da cana, como o senhor disse, acaba empobrecendo a cidade. Talvez uma compensação seria importante para as regiões que recebem estas... Claro, essa compensação, inclusive, está prevista em lei, mas não se cumpre. Se planta cana até dentro das represas. Você vê as represas completamente nuas. Que tem que preservar aquela área limite sem aí da margem. A mata, o seu entorno, etc. Né? E não entrou na represa porque não tem cana hidropônica. Porque não tem cana hidropônica. Até dentro das represas eles plantam cana. E aí,
quando da queimada da cana, ainda em algumas regiões, e pude ver isso na estrada ainda essa semana passada, se queima a cana e se queima a mata que está do lado da cana, se queima aquilo que está na beira da estrada. É um desastre ecológico a situação que a gente vê e observa do ponto de vista do desenvolvimento econômico do agronegócio no estado de São Paulo. A gente vai continuar debatendo esse tema muito importante no lançamento desse livro, Conflitos no Campo Brasil, 2016, aqui com integrantes aqui do MST e também o deputado e também da Comissão Pastoral da Terra. E daqui a pouco a gente vai pontuar um pouquinho destes tópicos aqui, questão da terra, da água e dos conflitos. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, hoje conversando sobre a Comissão Pastoral da Terra, que lançou um livro aqui na Assembleia Legislativa com um amplo estudo sobre os conflitos na terra. Conflitos no Campo Brasil 2016, um estudo que, além da sua amplitude, ele traz dados, infelizmente, tristes, porque é o conflito da terra no Brasil e que nós abrimos o programa aqui, Gilmar, falando aqui dos 1.295 conflitos, mas tem os conflitos também que o livro aborda na água, né? E terra, essa divisão, né? Quando se fala aqui nesse capítulo da água, o que nós trazemos principalmente? Nós temos a questão lá de Minas Gerais, né? Que passados aí já há tanto tempo, não sei se vocês acompanharam, como é que está a situação lá de Mariana. A Mariana é um exemplo de uma situação de destruição ambiental que todos sabíamos que ia ocorrer e, infelizmente, o poder público brasileiro, refém, por vezes, de agrupamento do extrativismo em geral, não toma atitudes no sentido de preservação. Em tempos de crise, e nós vivemos uma crise econômica no mundo todo, setores do capital se apropriam de vários recursos naturais e a mineração é uma delas. Mas a mineração, em geral, nunca produz desenvolvimento econômico para o povo. É só nós verificarmos a história da América Latina, né? A extração de prata e ouro, que acabou contribuindo enormemente para o próprio desenvolvimento do capitalismo, e os países onde mais se extraiu isso ficaram tão pobres, né? E sem perspectiva nenhuma por longos períodos. A extração de recursos naturais, como a água, a biodiversidade em geral, está em disputa hoje, sendo comprada no mundo inteiro. O próprio Congresso está discutindo a possibilidade de venda das terras do Brasil para estrangeiros, né? Como um ativo qualquer, uma espécie assim, está faltando dinheiro, de onde vamos tirar dinheiro? Vende tudo, o que tiver, terra, água e assim por diante. Quando nós exportamos produtos da agricultura brasileira, por exemplo, para se exportar 1 quilo de soja, gasta-se 100 litros d'água. Para se exportar 1 quilo de carne, são 1.000 litros d'água. Quando nós estamos exportando soja e carne, na verdade, nós estamos exportando uma quantidade imensa de água. Mais que isso, no estado de São Paulo, eu falei antes, é um canavial, e o boi está indo para o norte do nosso país, em cima do aquífero Guarani. A produção de cana, na produção de cana se utiliza uma quantidade enorme de agrotóxico. Um dos pontos de afloramento do aquífero aqui em São Paulo é na região de Ribeirão Preto, e é onde se despeja agrotóxico de avião, por exemplo. Então, é importante, eu sempre digo, acho que tem uma coisa importante aqui para falar com os telespectadores. E são questões, e aí eu vou olhar para você e perguntar que tipo de comida você quer comer e quer dar para os seus filhos. É uma pergunta ótima, porque se for a comida da gôndola de supermercados, ok. Agora saiba que você está comendo um monte de veneno e um monte de transgênicos. Que tipo de uso nós queremos dar para o solo, para a água e para os recursos naturais? Se for esse, o grande capital vai dar. Agora, isso vai
destruir o meio ambiente e vai envenenar o povo brasileiro. Reforma agrária, nós vamos ter que discutir com o povo. Mas discutir reforma agrária é discutir que tipo de vida você quer dar para o seu filho. O senhor falou da questão... você quer legar para as futuras gerações. Você falou da questão do agrotóxico, o Brasil é um campeão aí de uso de agrotóxico na comida que a gente come todos os dias, ao passo que, por exemplo, a compostagem, já foi mostrado em reportagem, é uma alternativa simples, barata. Exatamente. E o senhor acha que os pequenos agricultores podem se utilizar da compostagem também Com e certeza. reduzir esse índice de agrotóxico que a gente tem, que é Com certeza. altíssimo. Nós propusemos aqui para o município de São Paulo e começamos a desenvolver uma experiência, porque por ano são podadas centenas de toneladas de árvores aqui, tá? Que caem no final do ano normalmente. Só de lixo são centenas de milhares de toneladas de lixo, casca de banana, um monte de coisa que poderiam se transformar em matéria orgânica. Com isso, nós resolveríamos um problema grave dos lixões das grandes metrópoles do nosso país. O resto do lixo poderia ser reciclado, mas uma parte disso transformaria em matéria orgânica. Ou seja, nós temos uma alternativa para resolver vários problemas. Agora, precisa de investimento público. Eu fiz adubo, compostagem. Dá muita mão de obra, é verdade, você tem que tombar ele todo dia. Se nós criássemos a perspectiva de, inclusive, maquinarias para fazer em grande quantidade, em vez do pequeno agricultor e até médios agricultores comprarem adubo químico, que uma parte dos produtos do adubo químico, inclusive, são importados de outros países, dando a alternativa do adubo orgânico, um monte de gente optaria pelo adubo orgânico para não envenenar a terra e não se autoenvenenar. O veneno, além de te prejudicar e gerar câncer, produz outras doenças. A dislexia, por exemplo, está associada ao uso de veneno. O autismo está associado ao uso de veneno porque atinge o sistema nervoso central. Ao passo de algumas famílias, antes de ingerir os alimentos, tem que colocar ali na água com iodo e tal, para tirar um pouco do agrotóxico, para ver se come alguma coisa um pouquinho mais... Mas tirar um pouco, porque não porque tira todo na sua mundo tira totalidade. tudo. E ele é cumulativo no organismo. Então, índices de suicídio em muitas regiões do Brasil estão altamente relacionados ao uso de agrotóxico. Porque atinge a depressão é um dos sintomas do uso do agrotóxico e evidentemente que o suicídio é parte da saída para a depressão. Então é preciso esclarecer o povo brasileiro, nós estamos matando as futuras gerações se a gente continuar a usar esse tipo de alimento. Agora, Gilmar, você falou em futuras gerações, deputado também. O Brasil é sempre considerado o celeiro do mundo, a vocação pela agricultura, a maior biodiversidade do mundo a gente tem aqui, ao mesmo tempo em que, como o senhor explicou, né, levando o gado lá para a região norte, nordeste, a questão da Amazônia, perdendo essa biodiversidade, que é uma nossa riqueza, não só alimentar, mas também de pesquisa, né? Porque o senhor falou que esses desmatamentos não têm retorno, né? Então, estamos caminhando olhando para o futuro que o Brasil pode ter, estamos caminhando pela estrada na contramão, então, pelo que o senhor está falando. No Brasil e no mundo, pior é isso. E é importante, não sou o pregador do catastrofismo, é importante a gente dizer isso. Agora, o aquecimento global é uma realidade no mundo inteiro. O aquecimento global significará a destruição de regiões inteiras no mundo. Em nome do quê? Essa é a grande questão, em nome do lucro. Lucro, lucro, lucro. Vende-se coisas... Um exemplo simples, que o povo entende facilmente. Qualquer aparelho eletrônico, você compra, ele tem prazo de validade pré-determinado. Ao invés de você consertar um celular, um aparelho de televisão, uma geladeira, é mais barato você comprar outro. Isso vira lixo e você compra outro. Para produzir um telefone celular, uma geladeira, qualquer coisa, você extrai recursos naturais e você devolve lixo. Ou seja, é uma lógica do consumismo, porque isso reproduz a ordem do capital. Então é preciso discutir com muita profundidade. E discutir principalmente, por exemplo, né, deputado, com os jovens, o deputado acho que vai concordar comigo, porque há 30 anos, por exemplo, o bom produto, a gente falava com o pai da gente, sapato é bom? O que o pai falava? Sapato é bom, ele dura uns 2, 3 anos. Hoje o bom qual que é? É o bonito, seja o celular, qualquer aparelho, o bom é o bonito
e é o que está na moda e que vai ser descartado logo. E antigamente o bom produto era aquele que durava muito, seja uma camisa, um telefone, uma televisão, dura muito e não dá problema. Hoje não, o que é bom é o que é rápido, é o mais bonito, que é descartado logo, porque logo vem outro na sequência. Foi uma mudança de mentalidade e de cultura, né, deputado? Só que nós chegamos a níveis que a gente não tem mais onde descartar tanto aparelho eletrônico. Quer dizer, tem reportagens aí que não tem onde enfiar tanto celular, porque cada pessoa já tem três, numa vida já passou pelo menos com 3 celulares cada um, imagina. A população do Brasil, onde é que a gente vai enfiar tanto lixo, né? Como é que o senhor tem acompanhado, deputado, essas questões todas? Eu queria que o senhor falasse aquela pergunta que eu disse antes sobre as políticas sociais que no livro falam que foram reduzidas, como FUNAI, INCRA e Grupo Móvel de Fiscalização para o Ministério do Trabalho, né? Houve, no entendimento de vocês, houve uma redução no investimento nestes órgãos? Queria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre o INCRA e sobre a FUNAI. Mas só pegando um pouco a questão Claro, do consumismo, eu acabei fazendo amizade com os médicos cubanos que vieram trabalhar na minha cidade. Sim. E conversamos, durante esses 3 anos, conversamos muito. E eles ficavam assim, assustados o quanto se come no Brasil. Isso joga fora também. É um consumismo de comida. E ele dizia, grande parte da doença de vocês é porque vocês comem muito. Nós não precisamos comer tanto. E de um outro lado, os que passam fome, né? De um lado se come demais, porque nós somos provocados a consumir e a comer cada vez mais. Né? Como se consome sapato, como se consome eletrônicos e outras coisas. Tito, se me permite, na Idade Média, o povo consumia 800 tipos de produtos. Hoje, 5, 6 tipos padronizaram a alimentação no mundo. 5, 6 tipos de comida, porque é mais fácil para a indústria ganhar dinheiro. É porque nós saímos um pouco dessa ideia de produzir comida e produzimos coisa que serve para ser comida. Né? E produzimos produto coisas... alimentício em vez de alimento. Exato. E o agronegócio produz muito nessa linha do consumo, da exportação. Nós chamamos de produzir comida, estamos produzindo coisa para se enriquecer e contaminar as pessoas, inclusive, com aquilo que se coloca na comida para que ela possa ser produzida em grande escala e com um custo menor. Eu já vi reportagem, por exemplo, dizendo que a melhor alimentação do mundo é a brasileira, porque é o arroz, o feijão, a saladinha e um bifinho, né? Aí a gente vê aí o pessoal que vai para países como os Estados Unidos que fala, puxa vida, até para economizar, passei 1 mês de férias lá comendo fast food, porque é mais barato, mas né, me empanturrei de hambúrguer e de pão, né? E a gente está perdendo aquilo que é o mais essencial, porque a gente sabe que, né, inclusive nas escolas, muitas vezes a molecada prefere um salgadinho, uma coisinha pronta, a uma fruta, uma maçãzinha, uma laranja, não é verdade? É aterrorizante. A molecada se enfia no salgadinho, nas bolachinhas prontas, e aí, né? E comer está dentro de um processo de educação, de aprendizagem. Né? Uhum. Então, se a gente não aprende a comer a comida saudável lá na escola, nós vamos se intoxicando dessas porcarias. Esse é um processo também da se urbanização, né? Porque quem conheceu um pouquinho do campo, conhece um pouquinho mais do processo. A gente tem criança que acha que o leite veio da onde, né? Se perguntar. Veio da caixinha, né? Da onde veio o leite? Veio da caixinha, porque eu nunca vi uma vaca, né? Mas falando da questão da diminuição dos custos, nós estamos vivendo um momento muito sério de redução de custos sociais, né? De investimento no social, na saúde. É um escândalo que se propõe nesse país na perspectiva de redução de investimento público na saúde. Nós temos um problema na área da agricultura, se reduziu gastos, se desfez ministérios, reduziu gastos no INCRA, reduziu gastos com reforma agrária e com investimento, reduziu gastos da compra direta do produtor, do assentado, da pequena agricultura. Isso é uma coisa assustadora no nosso país, porque o agricultor que não consegue produzir, que não consegue vender o seu produto lá na ponta, ele vai ficar fazendo o que na roça? Como é que nós vamos assegurar os nossos jovens, por exemplo, sem tecnologia, como o Gilmar dizia agora há pouco,
no cabo da enxada, ou sem perspectiva de futuro para a nossa juventude, é claro que mesmo nós fazendo um caminho de luta pela reforma agrária, nós também assistimos um caminho de êxodo rural dos filhos dos agricultores, pequenos agricultores, da agricultura tradicional e dos próprios assentamentos. Né? Agora, quando o senhor fala nos assentamentos, ligando com a questão da tecnologia, o assentamento, no primeiro momento, é ali uma tentativa de ocupar-se o espaço, mas isso é o início do processo, porque depois você vai ter que ter a tecnologia, você vai ter que ter uma estrutura. E como é que os prefeitos veem isso, geralmente, como uma certa resistência a esses assentamentos? Como é que funciona aí na prática? Não, eu acho que hoje os assentamentos, as ocupações de assentamentos em áreas grandes, em municípios pequenos do estado de São Paulo, ela é bem-vinda, porque a experiência tem mostrado que os assentamentos é que têm dado vida econômica para os pequenos municípios. Inclusive teve evento aqui que vocês trouxeram, trazem os alimentos, é bem interessante, né? Dos assentamentos, eles produzem, né? Exatamente, hoje mesmo na nossa Estou dizendo isso porque às vezes a gente vê na televisão, vê um assentamento, aí a pessoa se confunde. Explica pra gente, o assentamento, então ele tem produção própria ali no local, muitas vezes, é isso? Os assentamentos têm produção. Nós temos na nossa cidade de Sumaré, por exemplo, 3 assentamentos ligados ao ITESP, o Instituto da Terra, que produzem, que vendem alimentação nesses programas sociais que foram criados no governo Lula, governo Dilma, direto para as escolas, direto para as entidades. Mas falta a tecnologia que o Gilmar falou também? Falta mais investimento? Ainda falta investimento para que o trabalho da roça seja um trabalho mais leve, um trabalho que você possa se apropriar de tecnologia. Mas eles sobrevivem daquilo, vivem daquilo e vivem até que bem hoje, em assentamentos de mais de 20 anos. Mas nós temos assentamentos ainda que as pessoas estão neles já, mas tem só a terra, não tem hoje investimento. E esse governo do Temer, ele acabou arrancando expectativa, esperança, utopias dos assentamentos do nosso estado e do nosso país, porque retirou violentamente recursos de financiamento para essas famílias e de compra de produtos dessas famílias para que eles possam sobreviver daquilo ali e construir uma vida melhor nas propriedades, nas terras onde eles estão. Né? Então, foi drásticas as mudanças, a destituição praticamente do INCRA. O INCRA é um instituto que tem como responsabilidade em fazer a reforma agrária acontecer no Brasil. E é exatamente ali que foi tirado recursos, encurtou a possibilidade do INCRA, encurtou as pernas do INCRA, que já eram pequenas, precisavam, ao invés de cortar, investir ainda mais recurso no INCRA e em outros instrumentos para que a reforma agrária, para que a pequena agricultura sobreviva bem, e passou a investir numa lógica do agronegócio. Né? Agora, Gilmar, complementando aqui o deputado está dizendo, o que uma redução na fiscalização pode fazer no avanço de, como nós citamos aí, em grandes áreas do Brasil, porque a gente sabe que, como nós citamos na Amazônia, o processo, em geral, se dá assim, tem os grileiros também, e ocupa-se uma área, se desmata, taca fogo, bota o gado, e depois desse processo, começa muitas vezes a divisão das terras, e aí tem a questão das escrituras. A falta de fiscalização desse processo todo acaba agravando mais ainda a situação na redução, como o livro fala aqui, que nós estamos citando, desses órgãos competentes na fiscalização. Talvez antes é importante destacar em termos de dados para a população. Aqui em São Paulo, 6% de todo o feijão produzido no estado de São Paulo são nas áreas de assentamento. 6%. 7% de todo o leite do estado de São Paulo é em áreas de assentamento. Nós chegamos a quase 10% de todo o hortifruti dentro dos assentamentos. Ou seja, uma produção grande. Nós somos, como MST, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, por exemplo. Então, às vezes se vê luta do MST, ocupação, e não se olha esse outro aspecto, que é a produtividade, que é o alimento saudável que está sendo produzido nas áreas de assentamento, que provoca impacto ambiental. Exatamente, que provoca um efeito multiplicador nos municípios, do ponto de vista econômico. Porque
Porque o assentado está produzindo, está vendendo lá, está comprando. Enquanto uma grande empresa, o cara enche o município de cana. Se a usina está num outro município, ela vai produzir o ICMS no outro município. E, normalmente, o cara que encheu a fazenda de cana nem mora no município. Então, o município produz, mas a renda produzida no município não vai ficar no município. Ou seja, vai ficar com o dono, que às vezes é o capital financeiro internacional, ou onde está instalada a usina. E a geração de trabalho também. De trabalho e tal, exatamente. É baixa, geralmente é assim, porque já é tudo... Agora, em relação à fiscalização, a pergunta é ótima pelo seguinte, em tempos de crise, há uma tendência de aumentar cada vez mais o trabalho análogo à escravidão. Sim. E um monte de fazendas nesse país tem trabalho escravo dentro. E nós sabemos que tem trabalho escravo, são denunciados. Muitos fiscais do trabalho, inclusive, foram assassinados por fazer o trabalho deles, que é fazer as vistorias nessas áreas onde há trabalho escravo. Esse tipo de área deveria ser arrecadado para a reforma agrária, porque na função social da terra, na Constituição, estabelece 3 características para se desapropriar uma área e estabelecer a função social. Ela tem que produzir, mas produzir racionalmente. Ela precisa respeitar a legislação ambiental e respeitar a legislação trabalhista. Muitas áreas desrespeitam a legislação ambiental e muitos desrespeitam a legislação trabalhista. Só a fiscalização para... E a fiscalização para colocar na cadeia, inclusive, quem é responsável por trabalho escravo. Quando você corta recursos da área da fiscalização, por exemplo, você está estimulando, né, que esse tipo de comportamento, que é extremamente atrasado, arcaico, se reproduza no nosso país em detrimento da ganância desses fazendeiros. Por essa razão é fundamental, não só para efeitos de controle ambiental, controle do desmatamento, controle do uso de agrotóxicos, mas também o controle do trabalho social no Brasil, que haja fiscalização. O programa está chegando ao fim. Eu vou passar aqui as considerações finais para o deputado falar aqui com a gente, e também a Andrelina já vai falar, e eu agradeço bastante o Gilmar, que é o coordenador, Gilmar Mauro, coordenador nacional do MST. Deputado, por favor, com a palavra. A fiscalização, a dificuldade da fiscalização que nós temos nesse país, eu vi matéria esses dias de que os fiscais do IBAMA têm dificuldade de ir lá para o Pará, de ir lá para a região amazônica, porque senão eles morrem também. É isso aí. Eles não têm condição nem de fiscalizar, porque a vida deles corre risco. E não é só lá, porque daí você entra com risco de morte ou entra na linha da corrupção. Os fiscais são corrompidos para não fiscalizar, né? Mas quero aqui agradecer esse momento. Eu acho que hoje foi um dia extremamente importante, histórico para nós, como eu dizia lá no nosso encontro. Histórico porque no Brasil hoje está acontecendo um fato histórico que vai levar o nosso país a andar cada vez mais para trás, lá em Brasília, e nós aqui na Assembleia Legislativa fazendo um outro ato numa contramão do que está acontecendo lá, discutindo essa questão do conflito no campo e propondo e resgatando a esperança nessa parceria de hoje aqui com a CPT, MST e o mandato do deputado Carlos Neto, para a gente discutir esperança e perspectiva de futuro para essa questão da terra no nosso país. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Andrelina aqui, que é a coordenadora da CPT. Vou mostrar, enquanto você fala aqui um pouquinho do livro, e a gente colocar as suas palavras finais, por favor, e a gente colocar aí o site para quem quiser adquirir o livro. Pode adquirir, né, Andrelina? Sim, gratuitamente. Sim. Olha, nós estamos pedindo uma pequena colaboração. Tem a colaboração, tá bom. De R$10. Lá no cptnacional.org.br. Qual o valor? R$10. R$10. Olha, pela amplitude do livro, é muito bom. Tem um estudo muito interessante, inclusive para o pessoal do universo acadêmico que gosta de discutir, tem números muito importantes. Bom, agradeço a participação de todos, estão sempre convidados a retornar aqui no programa e até a próxima oportunidade.